Tem dois amiguinhos que já avisaram que não poderão estar. A Willa não falou nada. E tem também... Eu não tinha me lembrado, mas a gente também tem alunos que acompanham as gravações, que não vêm, mas acompanham nas suas casas. E é bem legal, a gente não faz ideia, né? Ali tem mais umas, acho que 2 ou 3 pessoas que acompanham. Enfim, a gente vai fazer a nossa oração de abertura e vamos mergulhar hoje na Guerra dos 6 Dias. Isso mesmo. Ficou pendente esse momento da história e é um momento de divisor de águas para a nação de Israel e para a nossa história e para a nossa contagem bíblica também. Se der tempo a gente cai para falar um pouco sobre isso, porque eu não sei se a irmã Simone já ouviu, a irmã está chegando hoje, seja bem-vinda, ou não mesmo da irmã? Margarete. Uma Margarete, seja bem-vinda, uma Margarete. Depois dá o seu telefone para a gente colocar no grupo do curso, e a gente coloca todas as informações lá, tá? O irmão Antônio, acho que já estava com a gente, a época que a gente falou sobre contagem bíblica, tempo bíblico, numerologia bíblica, não é nada de Esoterismo. Esoterismo não, tá? Mas dentro da Bíblia a gente tem algumas regras numerológicas que nos ajudam a entender o tempo bíblico, contagem, interpretação de profecias e tudo mais. Se der tempo a gente fala sobre isso. Mas vamos iniciar. Quem vai fazer a oração da abertura? Minha mãe, mando, eu. Vai lá, dona Evani. Você falou minha mãe. Eu vi que ela se posicionou, ela foi tocada. Vai. Viu? Era a mãe mesmo. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nesse momento nós chegamos diante da Tua presença. Sim, meu Pai. Eu venho te pedir, ó Senhor, se faça presente aqui no nosso meio, dando-nos, ó Pai, o entendimento que vamos aprender mais e mais de Ti. Esteja, ó Pai, com a Lívia, operando, ó Pai, ali, dando-lhe sabedoria para ela consiga transmitir o que Tu queres para nós. Eu te peço, Deus, continua a nos ensinar dia a dia. E eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar então. Por que a gente vai falar sobre a Guerra dos 6 Dias? O que foi essa Guerra dos 6 Dias? Foi uma guerra que aconteceu lá em 1967. Não é muito longe. Tem pessoas que... minha mãe, por exemplo, estava com 10 anos de idade quando aconteceu a guerra. Eu nasci bem depois. Só um detalhe para ficar registrado. E com Israel e outras 7 nações, 3 principais e 4 que vieram de apoio. E por que é interessante? Porque, vou explicar aqui rapidinho para a irmã Margarete. Depois, quando a senhora entrar no grupo, vai ter lá os links de todas as aulas que a gente teve desde o começo. Se a senhora quiser entender sobre angelologia e demonologia, é o que nós estamos estudando. Essa é a nossa 6ª e última aula falando sobre isso. Inclusive, vou até mandar os links todos para os obreiros, para eles ouvirem, porque é muito importante. Esse módulo é muito importante todo mundo ter acesso, né? Porque a gente precisa conhecer dessas funções angelicais, né? De tudo que acontece, enfim. E nós aprendemos sobre a atuação dos anjos, dos demônios, e nessa Guerra dos 6 Dias, a gente vai ter relato de muitos milagres que aconteceram angelicais nessa Guerra dos 6 Dias. É uma coisa muito interessante. Por isso que eu achei importante a gente falar sobre isso, para que a gente consiga entender que os anjos existem e eles ainda continuam em ação até nos dias de hoje. Eles não pararam de atuar da mesma forma como faziam no passado. Quando a gente viu lá no passado que teve um anjo que derrotou, foram 85 mil homens, eu já não lembro a quantidade. Eu acho que foi mais, hein? 185 mil? Eu não lembro. Eu acho que foi mais de 100. Eu acho que foram 175 mil, 185 mil. Um anjo matou um exército inteiro. 187, alguma coisa. E aí a gente vê anjos aparecendo para proteger Eliseu no alto do monte. A gente vê a atuação dos anjos durante toda a Bíblia. E essa atuação, ela permanece acontecendo. Mas lembrando o que, irmã Margarete? Para não... A senhora não sair daqui pensando que pode mandar em anjo.
Porque a gente levou 5 horas, não, foram quase 8 horas falando, explicando, mostrando base bíblica de que quem dá ordem aos anjos é Deus. Eles são ministradores que atuam em nosso favor, mas quem fala com eles, quem dá ordem a eles, quem dá comando a eles é Deus. Nós falamos com Deus e Deus dá ordem para quem Ele quiser, para que faça o que tem que ser feito, né? Principalmente baseado ali no Salmo 91, que fala: Deus dá ordem aos anjos ao teu respeito. E também lá em Lucas, salvo engano, 22, quando Jesus fala: olha, coloca a espada na bainha, Pedro, porque se eu quisesse, próprio Filho de Deus, eu oraria ao meu Pai e Ele mandaria miríades de anjos para me defender. Então a gente vê que o próprio Jesus, nem Ele, sendo a segunda pessoa da Trindade, fala com os anjos. Quem dirá a gente, né? Isso aqui, já para abrir os nossos olhos, como acontece infelizmente em tantos lugares, que fala: olha, eu mando um anjo, tá chegando um anjo aqui comigo, eu tenho um anjo. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque são frases que impactam, mas espiritualmente é até desrespeitoso, porque não é da nossa competência, né? Quando a gente fala competência no direito, o que é competência no direito? A minha área de atuação, o espaço onde eu posso atuar, que eu posso fazer. Então, quando eu saio da minha competência, tá errado. Eu só posso atuar dentro da minha competência. Então, do mesmo jeito a nossa competência é falar com Jesus. A gente vai iniciar agora esse propósito do Pai Nosso. E domingo eu expliquei um pouquinho que ele já começa falando. Jesus ensina a oração: Pai Nosso que estás no céu. Você vê que até ele nos ensina a falar com Deus em nome de Jesus. Eu estava refletindo sobre isso. Falei: olha como às vezes a gente erra a oração. Porque a gente mistura tudo na oração, né? A gente fala Jesus, Espírito Santo, Deus, e faz aquele balaio. O próprio Jesus, eu estava olhando para o Pai Nosso e falei: meu Deus do céu, como a gente erra. Jesus está nos ensinando que a gente ora em nome dele, mas a Deus, não é nem a ele. É ao Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a gente pede em nome de Jesus, a gente não pede a Jesus, a gente pede em nome de Jesus a Deus. E o Espírito Santo tem um papel de consolador. Eu fiquei olhando e falei: olha como o inimigo, ele é fogo, que até nas mínimas coisinhas ele vem bagunçando toda a mente do crente. A gente bagunça tudo, mistura tudo. Graças a Deus que Deus, ele é misericordioso e ele não leva em consideração a nossa ignorância, né? Mas se fosse levar por regra mesmo, eu acho que nem metade das nossas orações eram ouvidas. Não chegava nem... não faz nem cosquinha, mas está fazendo tudo errado, né? Enfim, que Deus venha nos iluminar cada dia em nome de Jesus. E aí a gente chegou a esse ponto da gente falar sobre essa guerra de 6 dias. O que aconteceu? Vamos lembrar, começo de tudo. Foi lá em Alexandre o Grande, esqueci de pesquisar. Vamos lembrar a história da igreja? Vou ver se vocês estão com a mente boa. Porque eu falo assim, nossa, às vezes eu olho as minhas aulas e eu falo assim, nossa, que moça intelectual. Vou fazer chamado oral. Ai, nossa! É o que a gente estuda para dar aula, né? Mas nem tudo a gente grava na nossa mente. Mas lembra quando teve a quebra de Jerusalém? E aí o povo de Israel, ele foi entregue novamente, foi jogado pelo mundo, espalhado pelo mundo. Há 3 profecias bíblicas de que aconteceria isso. A primeira aconteceu lá quando houve Babilônia e Assíria e depois eles voltaram para a terra. A segunda já depois de Jesus, que já entra na questão da história, que depois a gente pesquisa qual foi esse momento. Alguém se lembra? Esse segundo momento em que os israelitas... Não, esse é o primeiro. Foi no 70, né? Assim. Isso, eu acho que foi. Mas foi com Alexandre o Grande? Que queimou o templo, destruiu tudo, dividiu o povo. Foi Nero? Queimou Roma, né? Então. Aí depois a gente lembra qual foi o momento da história, tá? A gente tá meio... Eu esqueci porque na hora que eu tava preparando a aula não veio essa ideia, veio só agora. Mas ali, lá no ano 70 depois de Cristo, eles foram divididos de novo, não é isso? Se não foi, perdoa, a gente vai pesquisar.
E havia profecia de que eles seriam reagregados de novo. Eles foram reagregados de novo a segunda vez. A terceira vez, eles foram espalhados de novo e passaram 1.900 anos espalhados pelo mundo. 1.900 anos espalhados pelo mundo. E depois eu só vou colocar em ordem, me lembro de colocar lá no grupo qual foi a primeira, a segunda e essa terceira é onde a gente vai estudar. Nessa terceira que Israel foi espalhado pelo mundo, eles passaram 1.900 anos. O que aconteceu? Teve uma guerra em Israel e nessa guerra em Israel, em 1948, quando eles estão... Em 1947, eles são espalhados pelo mundo. Em 1947, a ONU decreta de que vai ter divisão das terras palestinas e eles devolvem um pedaço de Israel para o povo de Israel. Quando devolve a terra de Israel para Israel, o povo palestino em volta se revolta contra Israel e entra em guerra no ano de 1948. É quando eles conseguem ter uma vitória maravilhosa, que ninguém acreditava que eles conseguiriam vencer. Só que eles ficam só com metade de Israel. E a outra metade fica na mão da Jordânia. Né? E aí, qual a metade que ficou com Israel? A metade nova e a metade velha, onde tem os pontos bíblicos essenciais, ficou na mão do povo da Jordânia. De 1948, que Israel voltou a ser nação, eles começaram a se fortalecer em poder bélico, em guerra. Começaram a se reunir quanto nação, a comprar armamento, comprar aviões, comprar tanque de guerra. Só que em 19 anos eles não conseguiram montar uma grandiosa coisa. Eles não conseguiram nem ter acesso ainda a armas de poder bélico muito de autodestruição, como a bomba de Hiroshima, por exemplo. Armas nucleares. Eles estavam para negociar armas nucleares quando, em 1967, o líder do Egito, à época chamado Nasser, eu acho que é o nome, ele se levanta junto com a Rússia e mais 2 povos ali em volta e outros que se reuniram e disseram, não, vamos acabar logo com Israel, porque se eles se fortalecerem, acabou. Eu acho interessante essa guerra por aquele espaço tão pequenininho de Israel, né? Um espaço de terra tão pequenininho, mas eu estava vendo um historiador falando que lá é exatamente o centro da terra. Então existe, muita gente não acredita nessa coisa de poder espiritual em lugares geográficos, mas a gente vê que existe sim alguma coisa, porque é uma luta muito grande por um espaço de terra muito pequeno. E em 19 anos, Deus deu um poder gigantesco para o povo de Israel. Eles conseguiram se reunir, eles abriram a cidade para receber muitos imigrantes, foram recebendo mesmo aqueles que não eram judeus, mas eles eram obrigados a se alistar no exército. E recebeu cerca de 1 milhão de pessoas, foi alistando. E aí eles conseguiram reunir 100 mil soldados alistados e treinados, quando estoura a guerra em 1967. Quando foi a data que estourou? Em junho, finalzinho de maio. Pode entrar, irmã Willa. Boa noite. No finalzinho de maio, começam a se falar de guerra e em junho começa-se a guerra. Quando começa-se a guerra, o povo, os líderes atuais, né, de Israel, já manda cavar 10 mil covas, porque eles tinham certeza que seria o próximo holocausto. Por quê? Porque eles não tinham condição de guerrear contra. Enquanto eles tinham 100 mil soldados, só o Egito tinha 224 mil, fora os outros, só o Egito não, perdão, o Egito tinha 80 mil. Mas a soma de todos era mais do que o dobro do que eles tinham de soldados. Eles, não, humanamente é impossível. Eu anotei aqui para vocês verem, a diferença. No total, 240 mil soldados contra 100 mil soldados de Israel. De tanque, só de tanque, todos eles tinham, são sete nações contra uma. Israel, olha que covardia, né? 7 nações contra uma, todo mundo assim, ó, em todas as fronteiras. Em todas as fronteiras de Israel tinha inimigo. Aqui. 2.500 tanques
contra 800 tanques dos israelitas. Eles tinham 1000 aviões e os israelitas tinham 250 aviões. Então, humanamente, essa guerra... Os israelitas tinham algo que nenhuma outra nação tinha. Exatamente. Aí que começa. No documentário que eu assisti, o rapaz ele fala assim, como que os israelitas venceram? Eles tinham alguma arma secreta que ninguém sabia? Aí me fez lembrar, por exemplo, no passado, qual era a arma secreta que o povo de Israel tinha? A Arca da Aliança. Vocês se lembram em Jericó? Em Jericó, Deus mandou ir, dar as voltas, carregando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, onde ela chegava, tinha abundância, tinha vitória. Porque carregava a presença de Deus. E no meio dos inimigos, destruição. E no povo de Deus era bênção. No meio dos inimigos, destruição. Tanto que Davi, quando carregou de mau jeito, né? O pessoal morreu, ele ficou assombrado, mandou lá para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom prosperou. Davi olhou aquilo e falou, opa, até de volta. Eu quero de volta. Essa prosperidade é para estar comigo. Aí fez tudo certinho para fazer o transporte, trouxe de novo a arca. Ali era uma arma secreta. Lembra quando Eliseu estava no alto do monte, tranquilão? Ele só mandava os avisos. Deus mandou avisar o rei de Israel, não vai por ali não, que estão te esperando, vai por outro caminho. Aí ia por outro caminho. Deus mandou avisar, não vai por ali não. Vai. O rei eu acho que era a Síria, né? O rei chama todo mundo. Falou assim, não é possível. Tem algum espião no meio de nós. Porque tudo que a gente conversa na sala secreta, Israel fica sabendo. Aí um levantou, rei, não é espião não, sabe o que é? O profeta Eliseu conta tudo pra eles. O profeta lá na casa dele, de boa. Aí manda prender, chega aquele monte de soldado, aquele montão de soldado, faz a volta no monte, ele morava no alto do monte, fico imaginando a vista que Eliseu tinha, né, gente? Morando sozinho no alto do monte, que sonho, eu acho que eu queria. Lá em cima, aquela vista maravilhosa, e quando vê aquele monte de carro, de cavalo, de cavaleiro, todo mundo bem armado para levar o pobre Eliseu, um homem só. Aí ele sai tranquilo e o Geazi do lado se tremendo de medo. Meu Senhor, você não está com medo não? Apavorado. Aí Eliseu faz a oração, Senhor. Deus, tira remela dos olhos desse homem. Tira remela. Tira. Aí quando a visão dele abre, que ele vê que mais eram que estavam com eles, aí vem a frase, né? Mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí abre a visão, aquele monte de anjo em volta. Eu só lembro de mim e do meu irmão. Eu acho que não sei se a senhora conhece essa história. Lá no Malose tinha uma galera que ficava perseguindo o Robson. Aí jogava ele no chão e fazia montinho. E aí eu lembro que a época eu fui até com a bota. Lembra que eu usava a bota ortopédica? Aí eu tava quase com a botona. Fui lá, enfiei chute em todo mundo. Sai de cima do meu irmão. Pá! 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 E os meninos queriam me pegar pra me bater. Aí meu irmão aqui me protegendo. Não bate na menina não. E eu gritando atrás. Pode vir! Pode vir! Mas porque eu tava com meu irmão grandão. Claro. Meu irmão sempre teve quase 2 metros de altura. Eu me valendo nele, né? Aí ele com mais medo que eu. Me pegou, me colocou atrás do palco. Lá no Malose. Falou, fica escondida aí, só sai daí depois que todo mundo foi embora. Eita. Aí do intervalo até dar o sino e eu lá sentada. E aí teve ensaio, eu lembro até hoje. Olha, essa parte eu não conto não. Mas tava tendo ensaio, meu sonho era dançar. As meninas estavam dançando a música, vocês lembram daquela música da Xuxa? Coco, a dança que balança. E aí eu lembro até hoje, elas ensaiando lá em cima, eu querendo sair pra ensaiar também, mas não tinha nem cabelo, que elas iam prender o cabelo aqui em cima e ficar rodando assim. Aí eu não podia fazer parte da dança porque eu não tinha nem cabelo pra poder fazer isso. Meu cabelo era curtinho. Eu só sei que foi um trauma da infância, sabe? A música tocando, eu escondida atrás do palco, já passou. Foi livramento. Foi livramento. Mas onde eu quero dizer, Geazi ficou empolgadíssimo. Aí vem Eliseu, descer na montanha, com aquele monte de soldado cego e levando preso. Rei, aqui trouxe alguns milhares de soldadinhos para você. E entregou os soldados para o rei, todos cegos. Então, a gente vai ver nessa história da Guerra dos 6 Dias,
coisas semelhantes a essas acontecendo. Israel não tinha uma arma bélica, Israel não tinha um grande planejamento, Israel não tinha algo fenomenal, mas Israel tem o Deus Todo-Poderoso, que continua agindo. Aí, primeiro dia, antes de estourar a guerra, Deus dá uma estratégia para Israel. Israel, primeiro, começou a ter algumas coincidências, né? Deus confundiu a mente do povo. A Rússia, que queria bagunçar todo o território, qual é o nome que chama ali? Palestino, inventou histórias para Israel e inventou histórias para o Egito. Então o Egito achava que estava recebendo notícias quentes de Israel e Israel achava que estava recebendo notícias quentes do Egito, para bagunçar todo mundo. E aí falou-se para o povo do Egito que Israel estava montando uma grande quantidade de soldados na fronteira de Israel com a Síria. Só que eles não estavam ali. Então eles concentraram um monte de gente, um monte de soldado para ali. Um dia antes, quando Deus deu a ordem para que eles fizessem o que eu vou falar para vocês que ele fez, os soldados, os generais que tinham sido acabado de ser trocados, olha que coisa. Esse Nasser aqui, o líder do Egito, tirou todos os generais experientes e colocou todos novos. Esses novos, para festejar, foram fazer uma festa. A festa do Arraial, a gente não lê direto que tem na, né? Eles foram fazer uma festa e, se embebedaram. No dia, Israel não sabia dessa festa. No dia seguinte, Israel resolve dar o pontapé inicial. Por quê? O pessoal lá da Rússia disse que eles iriam vir com guerra, mas eles ainda não iam vir com guerra. Vocês entenderam? Eles estavam bagunçando tudo, trazendo notícia para cá, notícia para lá. Eu vou dizer, então a gente vai dar um ataque preventivo. O que Israel faz? Sobe com 12 aviões e vai exatamente na base onde tem a maior quantidade de aviões do Egito. Os soldados não estão lá porque eles estão aqui na fronteira com a Síria, porque tinham dado uma notícia errada para eles. E Israel consegue, com 12 aviões, destruir 2/3 do que eles tinham de força aérea. Eles iniciam a guerra. Sai destruindo tudo. E aí perguntaram, mas por que vocês fizeram isso? E até hoje não se sabe quem que estava com o lado da verdade. Porque um fala que falaram isso, o outro fala que falaram aquilo, e ficou aquele jogo do disse-me-disse. Sim, Israel deu pontapé para iniciar a guerra. Até hoje a guerra não acabou, né? É batalha. E tem a razão, a gente vai chegar nessa razão ainda. E aí Israel consegue destruir esses 2/3 dos aviões e começa a batalha. Eles começam a batalhar em terra e começam a batalhar em ar. E aí começam a aparecer os milagres. Olha, um dos milagres mais fenomenais que, ouvindo os relatos, eu ouvi. A parte velha da cidade estava ocupada por soldados jordânios, da Jordânia. E muito barulho, porque eles estavam lá fazendo muito barulho. E eles estavam eu esqueci de pegar o nome, um forte, onde hoje, a época estava... como que é o nome? Rockefeller, esse mesmo. Onde a época estava guardados os pergaminhos do Mar Morto. Então, quando eles entraram na cidade para iniciar a guerra, Israel teve um cuidado. Isso me chamou muita atenção. Porque o objetivo de Israel, claro que era vencer a guerra. Mas no meio do vencer a guerra, eles também tinham o objetivo de preservar os escritos e os pontos bíblicos em respeito àquilo que Deus havia deixado para eles. Então, a primeira coisa que eles fazem, eles mandam uma equipe de paraquedista para cair nesse Ford de Rockefeller, que hoje é o Museu de Rockefeller. Eles conquistam aquele lugar e fazem ali a sua base. E dali eles começam a mandar o comando. Para quê? Para preservar os escritos do Mar Morto. Porque estava na mão da Jordânia. E até hoje tem alguns escritos que estão na mão da Jordânia. A Jordânia não entrega para o povo de Israel. Então, para preservar, eles pegaram ali. E na Cidade Velha, que é onde tem os pontos bíblicos, o monte, o lugar daquela cúpula, o Muro das Lamentações, eles não
armam, não vão com poder bélico de força para aquele lugar, como canhão, como trator, porque eles querem preservar ao máximo aquele lugar. Aí olha o que acontece. Numa noite está todo mundo, aquele barulho. Quando eles acordam no outro dia, silêncio. Isso que aconteceu? Que silêncio é esse? Quando eles vão olhar, os soldados da Jordânia foram todos embora, largando arma, largando tanque, largando o equipamento caríssimos que eles tinham levado para a guerra para lá. Deixaram tudo para trás. E até hoje esse fato não se sabe por que eles saíram correndo daquele lugar. O que será que eles viram que eles saíram correndo? Abandonando tudo. Porque numa guerra, mesmo se você vai recuar, o que você faz quando recua? Ou você traz as armas com você, ou você destrói as armas para que o inimigo não tenha acesso. Porque você vai estar armando o inimigo, deixando ali. E eles simplesmente fugiram e abandonaram tudo. Então, logo no primeiro ou foi no segundo dia, eles já conquistaram essa parte de Israel e tomaram de volta para si. Aí a moça que fala, um dos documentários que eu assisti, foi da Aline em Israel. Ela fala com até a voz embargada, que depois de 1900 anos, eles puderam retornar para orar no Muro de Lamentações. Porque mesmo eles voltando para Israel, essa parte de Israel não estava na mão do povo de Israel, ainda estava dividido. Porque eles ficaram só com a metade de Israel. Então aqui eles conseguem reconquistar aquilo que Deus havia dado a eles como terra prometida. Coisa bonita, né? E olhando para isso, só lembrando das promessas. Mas um detalhe interessante, que essa retomada que Israel está tendo é o cumprimento da terceira promessa que tem na Bíblia. E a Bíblia diz que quando eles voltassem essa terceira vez, nunca mais eles seriam dispersos. Depois dessa guerra, a única que vai vir posterior a essa é Armagedon. Então a gente está à época, a gente está vivendo o cumprimento já da terceira profecia. Não tem mais profecia após essa, além do Armagedon. Então a gente está no prazo... Sabe com o que parece? No prazo final. Sabe com o que parece isso daí, que eles fugiram? Aquela passagem que Eliseu, com aqueles quatro leprosos. Que eles disseram. É muito bonita essa passagem. Vocês já viram essa passagem? É linda demais essa passagem. É linda, lindo, lindo, lindo. Barulho e todos eles saíram correndo. Mas aquele homem que duvidou, Eliseu disse que ele não ia comer, não ia ser farto. Mas os quatro leprosos comeram, se fartaram, ainda sobrou para os outros. Foi. Porque ninguém queria chegar. E o povo, todo mundo chegou. Aí quando chega a notícia, porque o Eliseu já tinha avisado, né? Que ia acontecer. Ó, Deus manda dizer que amanhã vocês vão comprar farinha por 1 éfo. Amanhã vai ter abundância. Aí o cara, como? Se hoje a gente está no meio o general. Como? Se hoje a gente está no meio de jumento vale uma fortuna. A gente está no meio da grande necessidade, como é que isso pode, será, acontecer? Considerado! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Vai aparecer mais. Vai. E aí, como que isso vai acontecer? Aí ele duvidou, Eliseu falou, você não vai comer. Aí quando veio a abundância, ele foi... Vai ver, mas não vai comer. Você vai ver, ele vai comer. Ele vai na porta da cidade... Vê tudo acontecendo, aí vem a multidão. Esmagou ele. Passa por cima do homem. Esmagou ele. Morreu esmagado. E os que estavam lá dentro tomando de conta da farinha, ouviram um barulho. E saíram amedrontados. É o que talvez aconteceu, mas não tem registro na história do que foi que eles ouviram para que eles fugissem. Fala, David. Nessa passagem eles falam que os inimigos ouviram um barulho tipo... Como se fosse de multidão de exército. Multidão de exército. Nossa, Deus fazia tanta coisa no passado. Vocês lembram da passagem que Davi está indo para a guerra e Deus fala para ele, quando você ouvir barulhos ensurdecedores acima da copa das árvores, você pode ir porque eu vou estar com você. Como tivesse anjos andando em cima da copa das árvores. Coisa assim, sobrenatural. Do gigante também, né? Do gigante que estava na Terra Prometida e que na hora de entrar eles foram vespas, né? Que Deus usou para botar eles para fora. Eu não lembro dessa passagem, não. Depois você me manda para eu ler, porque eu não me recordo também agora. É bem bonito, é muito bonito. E aí, voltando para cá.
Nesse primeiro momento, eles reconquistam a segunda parte de Israel, principalmente a parte mais importante, de um modo sobrenatural. Aí continuam a batalha. Vão batalhando e aí começam a acontecer vários fatos assim. Outro fato que aconteceu durante essa batalha, a gente está falando, Vitão, da Batalha dos 6 dias, de Israel contra 7 nações, já no momento da nossa história, em 1967. A gente está terminando hoje o módulo de angelologia e demonologia. Então, estamos falando da Batalha dos 6 dias para falar sobre a atuação dos anjos, inclusive nos dias de hoje, né, que ainda é visto a atuação deles. Conta vários soldados que eles estavam em guerra, em batalhas, perdendo, e apareciam soldados vestidos de branco, que eles não sabiam de onde era, para lutar com eles. Apareciam soldados que não estavam escalados naquele esquadrão para reforçar com eles. E aí eu trouxe um relato de um capitão. O nome dele é Gerson Solomon. Eu vou mandar lá no grupo do curso, já era para ter mandado. Que eu quero que vocês ouçam. É ele mesmo contando. É ele mesmo contando sobre Solomon. Sobre a experiência que ele teve. Para não interromper aqui a gravação, alguém pode abrir para tocar pra gente ouvir? Era para ter trazido uma caixinha de som, mas eu não trouxe. Mas eu acho que o áudio do celular que tem áudio bom, a gente ouve. Eu quero. Não muito não, eu tenho o da Rebeca, não tocar o pandeiro. Tá indo. Tá indo o vídeo, vai já chegar. Vai. E esse homem, ele conta. Não, né? Acho que a senhora tá sim, eu coloquei. Chegou? Chegou. Olha, a senhora não tá não. Miseriqueima. E eu falo assim, mulher, não tem que tomar dessa Tá sim. Tá aqui. Chegou. Coloca o primeiro vídeo. Quem pode colocar aí pra gente? Coloca aí, Nana. Tá baixando. Ai, tem esse outro caso aqui que também é muito bonito. Então, enquanto tá baixando, deixa eu contar esse outro caso. Olha esse outro caso. Tá vindo, só um minutinho. Tá vindo uma perseguição, uma soldado feminina, um cabo feminino, junto com o seu chefe, sendo perseguido por carros do inimigo. E eles estão na estrada principal, fugindo, quando de repente ela vê um facho de luz muito forte e ela grita. O comandante não viu, mas confiando na cabo, ele muda o sentido. E ele entra numa rua alternativa. Os carros que estão atrás perseguindo não vêm. E eles continuam. No que eles continuam, eles escutam de longe, só explosão. Bro! Eles entraram num campo minado e Deus livrou aquele jipe daqueles soldados israelenses de entrar no campo minado dos egípcios, e os inimigos atrás entraram e foram explodindo um a um, passando pelo campo minado. Coisa forte, coisa forte. Coloca aí pra gente, por favor. Israel é um milagre. E como Deus aparece nos campos de batalha e na história de 4.000 anos, é um milagre. Na batalha que levou à Guerra dos 6 Dias, na fronteira de Israel com a Síria, fui muito ferido durante uma batalha longa e muito difícil. É o próprio soldado contando, viu? Então, fiquei estirado no chão, quase morto. Eu só tinha minutos de vida. Centenas de soldados sírios vieram das montanhas e me cercaram. Nos meus últimos instantes de vida, pude ouvi-los carregando as armas para me matar. De repente, quando estavam prontos para atirar, deram as costas e voltaram rápido para as montanhas. No mesmo instante, eu vi uma luz imensa me cobrir de todos os lados e ouvi a voz de Deus falando com o meu coração. Você não vai morrer aqui, Salomão. Então seja forte, eu estou com você. Poucos instantes depois, os soldados israelenses me levaram para o hospital.
Um fato inusitado ocorreu poucas semanas depois. Observadores das Nações Unidas, que acompanharam a batalha entre os sírios e a minha unidade, vieram me encorajar e disseram: nós perguntamos aos oficiais árabes que comandaram a batalha contra a sua unidade por que não atiraram no oficial israelense quando tiveram a chance, e eles responderam: não pudemos matá-lo porque quando estávamos prontos para atirar, de repente apareceram milhares de anjos. Nós os vimos com os nossos próprios olhos e a única coisa que podíamos fazer era nos virar e correr rápido de volta para as montanhas. Meu Deus. O Deus dos judeus queria esse soldado israelense vivo. Tremendo. Coloca o outro. Esse aí é o próprio contando, não é alguém que ouviu e está relatando. Ele é a pessoa que passou por isso, que ainda está vivo contando esse documentário. Coloca outro vídeo, Ana, tem a continuação. Israelense vivo. Outro grande milagre aconteceu no Sinai, quando um soldado israelense que tinha perdido a sua unidade e estava sozinho, de repente viu uma unidade militar de milhares de egípcios. Eram milhares de egípcios. Quando eles o viram, ergueram as mãos e, de mãos erguidas, andaram até ele, prontos para serem aprisionados. Ele ficou surpreso, não acreditava no que via, mas os levou como prisioneiros. Eles o seguiram até a unidade principal da qual ele havia se perdido. Ao chegar à unidade, sua unidade ficou chocada. Eles não podiam acreditar. Um soldado israelense sozinho, levando atrás de si milhares de soldados egípcios de mãos erguidas, prontos para serem presos. Então eles levaram os soldados presos e depois interrogaram os oficiais egípcios. O que houve? Como se renderam a um soldado israelense? E eles responderam: ele não estava sozinho. Junto dele haviam milhares e milhares de anjos, com armas em suas mãos, prontos para atirar. E eles disseram: estamos prontos para lutar contra soldados israelenses, mas não estamos preparados para lutar contra os anjos de Deus. Ai, que tremendo. Comparando os dois exércitos, seu tamanho, o número de... E aí a gente vê como verdadeiramente Deus, ele é fiel. E se ele prometeu, ele cumpre. Quando termina a guerra, vou mandar para vocês a imagem. Israel, que tinha conquistado um pedacinho bem pequenininho, eles tinham recebido da ONU um pedaço bem pequenininho de terra. Em 19 anos, Deus permite a guerra chegar, dá vitória para eles, e de um facho de terra pequeno, eles se tornam uma enorme nação. Eles conseguem recuperar todo o território de volta. Todo o território bíblico de volta. Não tem um pedaço de terra que ainda falta para Israel. Agora falta só cumprir a reconstrução do último templo, né? Quando for reconstruído o último templo, aí é o sinal. Aí você pode falar assim: não, agora estamos preparados, Jesus. Que não necessariamente precisa ser em outra Precisa ser. né? Não precisa ser no mesmo lugar. Precisa ser no mesmo lugar. Pode ser como o do templo de Salomão. Tenda ou não pode ser? Não, tem que ser o templo em toda a sua glória. Mesmo. Em toda a sua glória. E aí vai ser refeito os sacrifícios das novilhas e tudo mais. É tanto que pelo estudo eles acham que a Arca da Aliança está ali debaixo. Eles acham, tá perdida ainda, né? Fala. Aquela parte lá onde está a mesquita hoje não é muçulmana, não? Os muçulmanos. A mesquita ainda é. Mas lá, apesar de ser de Israel, existem alguns pedaços que eles compartilham. Ah, tá, eles compartilham. Isso. São pedaços que ainda são compartilhados, mas não são territórios, entendeu? São pedaços que ainda são compartilhados. E bonito aqui que eu anotei, que a menina fala, que eles iniciaram a guerra dia 7 de julho de 1967, cavando 10 mil covas, porque eles achavam que ia ser o verdadeiro
Não ia sobreviver ninguém, né? Holocausto. Um verdadeiro chacina, essa palavra que eu queria dizer. E em 3 dias, eles estavam orando de novo no Muro das Lamentações. Coisa assim, impossível de acontecer. Impossível de acontecer. Mas quando Deus, ele manda até os seus anjos para fazer. Você vê esse soldado vivendo exatamente o que Eliseu viveu há tantos anos atrás, ele vivendo no tempo real. Aí eu quero fazer uma breve reflexão com vocês no sentido, ficou redundante, né? Mas no seguinte sentido, assim a palavra, no seguinte sentido. Como anda a nossa fé? Será que a gente tem essa confiança e a gente acredita que verdadeiramente o Deus do passado continua atuando, inclusive a nosso favor? A gente está vendo ele na história, não só em contos. A história atual vem nos mostrando que ele vem cumprindo cada promessa que ele deixou escrita na Bíblia. Tudo que ele deixou escrito está se cumprindo dia após dia. Dia após dia. A Bíblia terminou, mas tem promessas que ainda não aconteceram, que estão na Bíblia. Mas a gente vê se cumprindo na história. Em 1967, Israel torna-se não só uma nação, mas uma poderosa nação. E hoje em dia, quando a gente olha, após 40 anos, a gente tem 38 anos de 1967 para cá, é isso? Não. O poder... Eu sou de 69. Eu sou de 75, tenho 50. Então tô fazendo a conta errada, Eu tô né? com 56, 30, 69. 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. Não. Quase 60. Quase Porque a gente 60. está em 2025, foi em 67. 58 anos. 58 anos. Olha o que Deus fez dessa nação. Hoje Israel é a nação mais poderosa em guerra. Eu fico boba de ver como é que eles conseguiram criar uma redoma que expele míssil, que bloqueia míssil. Aí, no ar, a inteligência que Deus deu para essa nação. E aí a gente vai vendo que no decorrer da história, a luta contra essa nação, ela não cessa. É guerra em cima de guerra, em cima de guerra. E a gente está neste momento, em momento de guerra contra Israel. Terrível, né? Imagina viver assim. É guerra, 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 guerra. Mas vai se cumprindo toda a escritura, toda a palavra. Fala, a Bíblia foi escrita depois dos 10 mandamentos ou antes dos 10 mandamentos? Depende do momento em que o Senhor fala. Tem parte Não, então, porque Foi durante. porque Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, né? Foi. Depois tirou o povo. Sim. Então, e a Bíblia se resumiu depois dos 10 mandamentos? Depois, o decorrer de muito tempo de história ainda. Depois dos 10 mandamentos tem uns 4.000 anos ainda sendo escrito. Não, ele quer saber se começou lá, naquela época, durante que Deus fez as primeiras tábuas, já estava começando Já é a Bíblia, né? Já. Moisés. Quem escreveu foi Moisés. A essa época. Mas a história, ela já vinha sendo vivida sem ter sido escrita. Porque a época, por exemplo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, não existia nem escrita ainda. Então, pergaminho, né, no caso. não existia escrita, não existia isso aqui, ó. Jó não existia ainda. Então, quando passou a existir, já com Moisés, aí ele começa a registrar as histórias. Por exemplo, como é que Moisés sabia de Abraão, Isaac e Jacó? Porque era uma história que vinha sendo contada de geração em geração. Eles vinham sendo passado, e Moisés foi inspirado pelo Espírito Santo e foi registrando tudo isso. Aí ele fez o Pentateuco, né? Aí depois do Pentateuco foi se levantando os outros escritores inspirados pelo Espírito Santo e registrando os seus momentos históricos, cada um em seu momento. Entendeu? Eles começaram a escrever em argila. As coisas que eles tinham à época, eles iam escrevendo, depois ia aprimorando e indo pra frente. Eu gosto muito dos arqueologistas, Mas, né? Eles pegaram assim. Mas essa foi a Guerra dos 6 Dias. No quarto dia eles já estavam praticamente vencedores, no 6º dia eles assinaram o Tratado de Paz, no 7º dia já estavam descansados. Exatamente o tempo da criação do mundo, né?
6 dias trabalhando, no 7º descansou. E essa foi contra as 7 nações. E esse foi o divisor. Por que é o divisor? Porque é o momento em que se cumpre aquilo que Deus disse, que eles voltariam para a sua nação. Eles teriam de novo a sua terra. E aí depois desse momento, não foi mais tirado deles. Ainda está. E a cada ano que passa, os judeus vão sendo reunidos e voltando para as suas nações. Eles vão sendo reunidos e voltando para a sua nação. Né, que fala vos congregarei de volta à sua nação. Né? E é bem interessante isso. E aí ele retomou. E aqui, nesse momento, é que diz que passa a se contar, segundo alguns, nesse momento, passa a se contar as semanas de Daniel de novo. A última semana profética de Daniel. A gente já estudou, acho que só metade aqui chegou a estudar. A senhora já chegou quando a gente já estava estudando Daniel? Não, né? Já tinha passado, né? Das semanas de Daniel. Alguns dizem que passa a se contar deste momento, de 1967. Então, não quero causar medo em ninguém não, tá? Será que eu posso falar? Só alarmista não. Tem a obrigação de falar. Porque como é que se conta a semana profética? Semana profética não é igual dias normais, né? Então eles contam que a semana profética tem 70 anos. Então se a gente iniciou a última semana de Daniel, aqueles que estudam a Bíblia nesse sentido, diz que de 1967 você conta 70 anos e vai chegar o tempo do fim. Então a gente já está em 58. E tem um sinal grande, 40 países estão em guerra. Que é os 40, que Deus usa muito os 40 dias com Moisés. Nós estamos 40 países em guerra. Eu vi o tem todo esse negócio. Você sabe que na Bíblia os números eles não são colocados à toa, tem toda uma razão. Quando virou o ano 2020, eu senti, falei, não, esse ano vai rolar alguma coisa. Porque 20, 20, 40. E o número 40 na Bíblia é número de transição, de coisas assim... extraordinárias. De coisas... Já é 60, né? É 20, 20. Já é assim, o marco de 40 é algo muito extraordinário. Por exemplo, o jejum de Moisés foi 40 dias. Se você pegar, não sei se vocês já fizeram, mas é o jejum mais difícil que tem para se fazer, é o jejum de 40 dias. Porque é o extraordinário. É o extraordinário. Pouquíssimas pessoas conseguem. Porque o negócio fica muito violento, o jejum de 40 dias. Eu sempre fiz o de 10 de 21. Nunca fez 40? Não. Oxi. Oxi. Mas o jejum não é completo. Você tira de você o desejo que você tem como forma de jejum. Então, o jejum de Moisés era completo. Tem que ser completo. É o completo. 40 dias só com água. Só água. Só com água eu não consigo, não. Você 40 dias. Não, o de 21 eu fiz de Daniel. Que é o se abstendo dos manjares. O sem nada eu nunca consegui fazer nem de 3 dias. Eu consegui 3 dias. Conseguiu de 3? Que é o de Esther. Mas o meu propósito não era esse, então era outro. Era outro. Mas eu consegui. Fala, Deide. Você prometeu. O importante é o que você jejum, é que você prometeu pra Deus. Como eu não era cristão, eu não entendia. Foi jejum mesmo. 21 dias foi jejum mesmo. Não, o de 21 dias, ele fala que ele se absteve de tudo que era agradável ao seu paladar. Dos manjares é os dos 3 anos, os 10 dias, os 3, depois se tornou 3 anos lá. Aqui em Daniel ele fala tudo que não era agradável ao meu paladar, eu me abstive. Aqui nos 21 dias de Daniel. Você gosta não de foram completos. Ele ficou sem comer pudim. Não. Depois dá uma lidinha lá. Mas jejum que, tipo... Você fica sem comer chocolate, refrigerante. Isso é jejum parcial. Aí o que acontece? Tem alguns que entendem que não tem validade alguma esse aí. Tem outros que entendem que tem. Eu entendo que tem. Eu também. Eu entendo que tudo que você... Mas tem que ser coisa que te custe. Por exemplo, eu não gosto de café. Vou fazer jejum de café? Que palhaçada. Não. Não gosto de café. O de 21 entendeu? dias de Daniel, ele chocolate. É total? Não, de 21 dias, geralmente você tira as coisas que você mais ama, aquilo que é agradável.
Aí não precisa, tipo assim, ser 3 horas, 5 horas sem comer. Depende do propósito que a pessoa vai dar a direção. Depende do propósito que você faz. Eu já vi muita gente fazer que não conseguiu Mas ficar sem fumar e ficou tantos dias sem fumar e alcançou muitas graças. Mas vamos voltar aqui para essa questão dos números. Então, o que eles entendem? Que nessa guerra dos 6 dias, e confere para a gente do jejum de Daniel ou David, nessa guerra dos 6 dias, ligou-se novamente a contagem. Porque o que a gente aprende das 70 semanas de Daniel? São 490 anos. Onde Deus ele deu a profecia para Daniel, depois vocês leem lá, eu acho que é Daniel 9, 10, que ele dá a profecia do que vai acontecer sobre o fim dos tempos. Daniel tem essa visão e ele não entende nada. Deus fala para ele, Daniel, você não tem que entender. Sela o livro porque a visão não é para este tempo. E aí passou-se a contar os 490 das 70 semanas de Daniel. Só que é o que a gente entende. Dali onde Deus deu a revelação a Daniel, a Jesus Cristo, aconteceram os 480 anos. As 69 semanas de Daniel. Quando Jesus vem e ele morre na cruz por nossos pecados, ele instaura uma nova época, que é chamada da época da graça, onde entende-se que há uma parada no calendário, nesse calendário dos 490 anos de Daniel, e entra o tempo da graça. E nesse tempo da graça, qual é o tempo que vai demorar? Não tem previsto na Bíblia. É um tempo que não tem previsto na Bíblia. Tanto que já está aí 2025 anos rolando esse tempo da graça. Entre aspas, né? Porque para alguns já acabou em 1967. Mas eles entendem que esse tempo da graça rolou. E qual o objetivo do tempo da graça? Inserir a igreja na história. Por quê? Porque até a vinda de Jesus, não se fala de igreja no Velho Testamento. A gente não é visto aqui. Os profetas não falaram da gente, não profetizaram sobre a gente, não tocavam entre a gente. Quando Jesus veio, aí ele veio dizendo, eu vim para todo o povo, raça, nação, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as raças e nações. Aqui Jesus inaugura esse tempo de igreja, porque igreja somos nós, os gentios que foram salvos. Que Paulo passa a pregar para os gentios. Paulo, que aí Jesus vai lá, levanta Paulo para pregar, porque os outros ainda são resistentes, ainda não estão querendo levar o evangelho para todo mundo. Aí Jesus chama um mais ousado, vai pregar, vai levar. E aí a gente vive o que nós estamos vivendo hoje, nesse tempo. Mas eles entendem que em 1967 o tempo da graça fechou. Acabou. E aí começa a se contar a última semana profética de Daniel, 70 anos. Então, sem querer alarmar, tá? Tô contando para vocês o que os estudiosos apocalípticos, eles entendem sobre isso. Pastor, e a senhora, o que a senhora entende? Eu entendo que, independente se a gente está realmente na última semana de Daniel ou não, nós temos que viver cada dia como se Jesus fosse voltar. Porque Jesus pode não voltar a essa época. Ele pode voltar na próxima geração, na outra. Mas ele vai voltar para mim seguramente. Vai voltar para você seguramente. E se nós não estivermos firmes, se cada um não estiver firme com Jesus, não vai conseguir herdar a vida eterna. Independente se o mundo vai continuar a existir ou não. Mas é interessante a gente ter esse olhar para começar a ver que as coisas que a gente vem vendo, as coisas que vêm acontecendo, não são aleatórias. Voltando, não é coincidência. Voltando a 2020, quando eu vi lá 2020, 40, eu falei, esse ano vem. Não tive a revelação de que seria uma pandemia, mas olha o que aconteceu em 2020. O mundo parou. Quando virou-se. Então, Deus... muita gente não gosta de falar sobre isso e vocês quase não vão ver sendo pregado isso nas igrejas. Mas Deus, ele é ligado a números, sim. Ele é. Nos números a gente vê a manifestação de Deus. Quer ver um exemplo? Deus criou o mundo em quantos dias? 6 dias. No 7º ele descansou. Se a gente for contar o tempo da história até hoje, nós temos quantos mil anos? 6.000. 6.000 anos.
6 dias, 6.000 anos. Jesus nasceu em qual ano da história da humanidade? No ano 4, que é o ano que os... O ano 4. Né? O ano 4, que é o 4.000. O que aconteceu no 4º dia da criação? Exatamente, terra, água, fogo e ar. Foi a criação. No 4º dia da criação, o que Deus criou no 4º dia? Abre a Bíblia e veja o que Deus criou no 4º dia. A letra Dalet, que é a 4ª letra do hebraico, ela significa, a 4ª letra chama-se Dalet. Número 4, ela significa terra, água, fogo e ar. Que é os 4 cantos da terra. Tá ligado? Mas vê o que Deus criou no 4º dia. Foi Adão? Não. No 4º dia. 4º dia. Foi no sexto? Foi Adão? os luceiros do céu? Então, pastor. Por isso que... No 4º dia, o que Deus cria? A luz. Os astros. Os astros. Haja luz e houve luz. No 4º dia cria-se a luz. Quem que é a luz do mundo? Tá aqui, ó. Jesus. Que é a letra do... Olha aí. Que é a letra Bonito Dalet. isso aqui. Mas a Trindade já não existia? Já. Aí sempre existiu. Então. Só que materializado na Terra, quando Deus manda a luz do mundo, ele manda nos 4.000 anos. Exatamente quando Deus Tá no criou versículo 3. a luz, versículo 3. Exatamente quando Deus cria a luz. Você vê que nada é por acaso, tá tudo linkado. Você vê, Deus criou o mundo em uma ordem. E essa ordem não foi feita por acaso. O quarto comando de Deus é haja luz. Eu vi, muito bonito isso aqui. A frase haja luz. E no 4.000 anos, quem que vem ao mundo trazendo luz? Jesus. E sabe como é a letra? A letra do Dalet, da 4ª letra do hebraico, é a porta, que é referente o portal. Lembra do sangue do cordeiro? Aham. E o sangue do cordeiro Tá também tudo tem um ligado. símbolo, tudo ligado. Tem uma tipologia dentro do sangue do cordeiro também, que eu acho que eu nunca falei pra vocês. Dalet do alfabeto... Dalet do alfabeto hebraico. Hebraico, Hebraico. E você vê que tudo está conectado. Se a gente para estudar a Bíblia, a gente tem informações Esse a dar de rodo. né, Prozinha? Esse calendário nosso é gregoriano. É. E o calendário deles É diferente. o calendário bíblico de Israel. Aham. Tanto que é uma outra discussão que a gente pode abrir. Os 5.600, O Lua também. Agora não deles. Aí você vê, por exemplo, da morte de Jesus. Eles falam que é sexta-feira. Mas se você for olhar o calendário mesmo, aconteceu numa quarta. Não aconteceu na sexta. Mas por que jogou na sexta? Para poder confundir a mente de todo mundo. Porque a pessoa entende assim, mas Jesus morreu, ficou 3 dias. Porque qual que é a profecia principal para acreditar que Jesus realmente é o Messias? Que ele ficou morto durante 3 dias. Se ele morre na sexta e ressuscita no domingo, ele não ficou morto 3 dias. Entendeu? Então eles vêm bagunçando a história para poder tirar a credibilidade de Jesus. É como o Natal também, não é dia 25. Não. Natal não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Nascimento de Jesus é no mês mais lindo do ano. Foi outubro, né? Setembro. Aí, mas em nenhum momento. Entenderam agora, né? Então a gente tem que estudar a Bíblia, por quê? Porque Satanás, o nosso adversário, ele quer bagunçar tudo para que a gente fique com a mente bagunçada e com a fé bagunçada. Porque se a fé bagunça, você não tem a convicção daquilo que você está seguindo. Porque onde não tem convicção, não tem fé. A fé é o quê? É convicção. Então, se a gente não tem a convicção daquilo que a gente está seguindo, balança. Por exemplo, a gente falando aqui de anjos e demônios. Eu não posso ser um cristão que não acredite no mundo espiritual. Por quê? Porque a Bíblia me mostra que existem anjos, existem demônios, sim. Mas de que maneira, de que forma? Tenho que temer, não tenho que temer? Qual a convicção que eu tenho que ter? Então isso é muito importante para a gente poder alinhar a nossa fé cristã e viver mesmo com Jesus, né? Mas achei muito interessante isso e eu queria deixar esse último recado sobre isso. Aqueles que estudam sobre os fins dos tempos, escatologia, dizem que o tempo... Eu nunca falei isso para vocês. Dizem que o tempo da graça terminou em 1967. E ali inaugurou-se a semana profética de Daniel, os 70 anos, né? Mas aí a gente não precisa se preocupar, porque
A gente é daqueles que crê... Não precisa. A gente não crê no milênio? A gente não crê no milênio? Mas todo mundo não quer ir pro céu, tem que se preocupar mesmo. A gente não crê no milênio? Então, o fim do mundo ainda está muito longe. Mas ia acabar em 2000, né? Nostradamus disse que era 2000. Eu cresci sabendo que é 2000. Por essa conta doida aí de 70. Então. Aí 2030 não tem aquele negócio da viagem do woke, esse negócio. Aí veio o anticristo, aí 33... Jesus aí bate a igreja, aí 37 acaba o mundo. Mas não acaba o mundo. Ainda inaugura o milênio. Isso, inaugura o milênio. Ainda tem mais 1000 anos. Só essa conta matemática doida aí dá isso aí. Mas se a gente for olhar o andamento das coisas no mundo, a gente tá vendo que está se alinhando para isso. Mas essa história de que até a geopolítica está se alinhando para isso. Os eventos estão se alinhando para isso. Os historiadores falam vamos supor que nem dinossauro, 300 milhões de anos. Há quanto tempo o mundo é fundado então para ter essa contagem? Então, aí o que acontece? O ser humano ser feito é uma coisa, a existência do mundo é outra. Você tá entendendo? Bagunça é a cabeça, mas... Você tá entendendo? Porque se a gente for olhar para a Bíblia não fala dos dinossauros. A Bíblia não fala. E as bestas feras lá em Gênesis não são os dinossauros. A Bíblia não fala. Então, o que a minha mente chegou a uma conclusão. A minha mente. Porque quando começa-se a criação do mundo, a Bíblia fala que a terra, ela era sem forma e vazia. Mas não significa que não existia alguma coisa antes. Quem desinformou ela? Eu vi o Lamartine falando sobre isso, eu achei interessante pra caramba. Fala. Ele fala que a maneira de traduzir ali é errada. Lá nessa parte do sem forma e vazia, fala que no hebraico o correto e era um completo caos. E era um completo caos. Isso. Pode ser que os dinossauros já existiam ali. Pode ser que estava entendeu? Já estava por ali. Porque é uma coisa inquestionável a existência dos dinossauros. Eles realmente existiram, né? Quando chegar no céu, a gente pergunta, Deus, e aí, onde é que se encaixa? Se encaixa. O problema é que os dinossauros. Aí, quando o Senhor lançou Satanás lá de cima para baixo, quebrou tudo aqui, os dinossauros morreram nessa hora. E aí a Terra ficou sem E a Terra ficou um caos e vazio, foi assim? Porque na minha cabeça, mais ou menos assim eu acho que é como Jesus falou, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Se ele era um relâmpago, ele destruiu a Terra e matou os dinossauros. Eu acho que deve ter... Lá na Paraíba. Também acho. Na minha cabeça, eu também acho que foi assim. Que já pra mim falar em Souza, Paraíba. Sim. Lá, pronto, lá é que eu tenho até uma foto aqui com as coisas do dinossauro. Lá tem muitos ossos de dinossauro, Mas aí, quando a gente vai pra ciência, a gente vê os dinossauros que existem há bilhões e bilhões de anos. Mas o ser humano, quando eles foram escanear o ser humano, eles só chegaram em 6 mil anos. Tem uma foto aqui com um dinossauro lá, quer ver? A ciência só chegou verdadeiramente comprovado há 6 mil anos. E eles chegam... E eles chegam no ser humano com um gene, eles acham, é chamado, depois vocês podem pesquisar, pesquisa científica isso que eu estou falando, um gene chamado gene de Eva, porque eles chegam a esse gene que todo ser humano é descendente de uma única mulher. Nessa pesquisa que eles fizeram. Então eles foram vindo, chegaram em 6 mil anos o gene de uma única mulher. Aí eles chamaram de Eva. Então assim, vem confirmando a Bíblia. Então a existência dos dinossauros não refuta a Bíblia, mas traz um momento da história que a Bíblia não registrou. Ao meu entender, não registrou. Tem alguns que colocam os dinossauros ali, né, nas bestas feras que morreram no dilúvio. Aí diz que as bestas feras não entraram na arca porque morreram no dilúvio. Só que aí confronta diretamente a ciência, que a ciência me mostra que eles têm bilhões e bilhões de anos. Então não tem como ser.
Mas a ciência me comprova o ser humano, a existência do ser humano em 6.000 anos, que é exatamente o tempo de humanidade que a gente tem, segundo a Bíblia. A Bíblia me mostra a composição, na entrada da cidade. Do ser humano, a composição da terra, com todos os elementos, exatamente na mesma ordem que Moisés escreveu que o mundo foi feito. Eu estava ouvindo um cientista falar isso, muito legal. Eu estava ouvindo um cientista falar isso, que a ordem que Moisés escreve, que Deus fez a terra, é exatamente a ordem da evolução das coisas. Que eles foram estudando e chegaram na ordem. Aí o entrevistador é até o Danilo Gentili. Ele fala assim, e como que vocês, cientistas, lidam com isso? Se a Bíblia tem razão. Aí ele falou exatamente aqui que os cientistas odeiam, porque a ciência está dando razão para a Bíblia. Porque como Moisés, sem acesso a nada de ciência, ele falou que Moisés teria que ter tido milhares de anos estudando para ele poder saber como que o mundo foi feito. E Deus é a inspiração para ele de como o mundo foi feito, e a ciência, depois de milhares de anos, comprova exatamente a ordem. Ele falou, é exatamente aqui que a ciência, ela pira, porque está comprovando a Bíblia. É só ler a Bíblia, tá tudo lá, né? Então, a gente termina hoje aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Hoje a aula vai ser um pouquinho menor. Tem um último videozinho mostrando as partes da Terra. Mandei no grupo para vocês verem. Depois eu coloco você, tá, Vitão? Você vai ficar vindo com a gente de terça? Legal, vou colocar você no grupo do curso bíblico, tá? Que a gente só manda recado, que às vezes eu não posso vir, acontece alguma coisa, aí eu aviso tudo lá no grupo. Das conquistas de Israel e como o território expandiu, tem um último vídeo só para vocês darem essa olhada, tá bom? E na semana a gente vai definir qual vai ser o nosso próximo tema. O que a gente vai estudar semana que vem. Vocês podem trazer sugestão, mas eu estava pensando a gente estudar pneumatologia. Vocês sabem o que é pneumatologia? Estudo do pneu? Estudo do Espírito Santo. Eu acho interessante. É o estudo do Espírito Santo, a pneumatologia. Espírito Santo, então? Porque o nome... o nome é esse. Ele usa o nome... O motor é um barato. Fala logo Espírito Santo. É difícil, cara. O irmão falou pneu, né? Quem que é, né? Pneumatologia. Que é sobre o Espírito Santo. Ou a gente... Ai, cadê o Rani? O Rani faltou hoje. Eclesiologia também é legal. Você sabia? A eclesiologia é o estudo da igreja. Eclesiologia é o estudo da igreja. Eclesiologia é legal. Oi? Da eclésia. A gente estuda sobre o início, como é que inicia a igreja, como é que funciona a igreja, o que é a igreja, o que a igreja tem que ser à luz da Bíblia. Não. Estudou um pouquinho. A gente deu uma pincelada. Na história cristã, a gente deu uma pincelada de como começou, mas não o funcionamento da igreja. Deixa eu ver. Tem hermenêutica. Tem homilética. Tem hermenêutica, tem homilética, tem pneumatologia, que é a do estudo do Espírito Santo. Só que é uma desconstrução violenta, hein? Vocês querem mesmo? Eu acho bacana. Legal? Conhecimento. Então, tchau, pessoal. Até semana que vem.